Olá, meus amigos, como é que vai? Tudo bem? Professor Carvalho mais uma vez aqui com vocês. Neste módulo, nós vamos falar sobre o padrão da bandeira. Eu falei e mostrei para vocês em nossa aula que o mercado se movimentava de maneira caótica e que dentro do caos existia organizações, existia certo momento aonde havia organização. E se a teoria estiver correta, se o mercado realmente se movimenta de maneira caótica, vai haver organizações em um determinado momento, porque essa é a essência do caos. Existem momentos onde há organizações. E por que o mercado se movimenta de maneira caótica? Porque o que movimenta o preço, o que movimenta uma ação, são as compras e vendas de todos os traders, de todos os players. As empresas operando, todos operando ao mesmo tempo, cada um com um tamanho de posição diferente, cada um com uma crença diferente. Eu posso comprar em um determinado ponto onde outra pessoa pode vender. Cada um vai ter uma crença operacional e é impossível você entrar dentro da cabeça de cada um para você tomar sua decisão de compra ou de venda, já que este movimento é influenciado pelas compras e pelas vendas. Tanto é que quando o mercado fecha, o gráfico para. Por quê? Não existe, mas naquele momento, ninguém está comprando e nem vendendo. Quando o mercado no outro dia está aberto, o movimento recomeça, porque recomeça as operações. Então, o que movimenta o gráfico são as compras. E a gente viu na nossa aula que este movimento se torna caótico. A gente viu, quem quiser entrar em detalhes, assiste a aula. Quem quiser entrar em detalhe, assiste que você vai entender, vai compreender perfeitamente como funciona. A aula é o segredo do day trade. Assistam esse vídeo. Meus amigos, se está sendo válido, se isso está agregando, se inscreva no canal. Valorize o conhecimento. Incentive o conhecimento. A construção intelectual tem que ser incentivada e você incentiva dando like, se inscrevendo. Se inscreva no canal, ative o sininho para você receber notificações, porque aqui nós não vamos trabalhar somente a técnica, vamos trabalhar a conduta, que é 95% dos nossos resultados no mercado financeiro. Tudo bem? Vamos lá! O primeiro padrão que eu quero mostrar para vocês se chama bandeira. Eu vou mostrar o padrão e vou mostrar a origem. São vários padrões, nós vamos falar de cada um de maneira específica. Então, ativem a notificação para não perder nenhuma aula. Ativem a notificação, dê seu like, se inscreva no canal para você não perder uma aula. Vamos falar de cada padrão de maneira específica. O primeiro padrão que eu quero mostrar se chama bandeira. Meus amigos, no mercado financeiro existe duas forças agindo. A força dos compradores, que são representados aqui pela cor verde, e os vendedores são representados pela cor vermelha. Também tem dois animais que representam essas duas forças. O touro representa os compradores, porque o touro ele exerce uma força de baixo para cima, ele joga algo para cima, ele ataca de baixo para cima. E os vendedores, o urso representa os vendedores, porque quando o urso vai atacar, o urso fica de pé, ele exerce, o golpe dele é uma força que vem de cima para baixo, ou seja, é a força que joga algo para baixo. Os compradores, um detalhe, o Charles Dow. Pesquisem esse nome, Charles Dow. O Charles Dow ele foi um jornalista que ele ajudou a fundar o Dow Jones and Company, uma financeira responsável por publicar o jornal The Wall Street Journal. Pesquisem. Ele foi um dos primeiros a perceber que existia um padrão. Ele era um jornalista, ele recebia várias imagens de vários gráficos de várias empresas, e ele percebeu que apesar dos gráficos, apesar das empresas ser diferentes uma das outras, mas existia um padrão dentro daqueles gráficos. Então o Charles Dow, ele foi um dos primeiros a perceber padrões dentro daquele movimento, dentro daquele gráfico. Até aí, tudo bem? O Dow percebeu que quando a força compradora impulsionava o preço para cima, o preço não subia em linha reta. O Dow percebeu que o preço subia, parava em um determinado ponto qualquer e começava a cair. Ele caía um pouco, parava
e começava a subir novamente. Parava em um determinado ponto, começava a cair e subia novamente. Meus amigos, apesar de ter havido duas quedas, o preço não deixou de ir lá para cima. Ou seja, apesar de ter havido uma queda aqui e outra pequena queda aqui, isso não impediu o preço de subir, de ir lá para cima. Isso aqui se parece muito com a trajetória de vocês como trader. Vocês ganham, perdem, controlam sua perca para perder pouco, ganham, perde, controla a perca para perder pouco e ganha novamente. Este gráfico, ele até representa a trajetória de vocês dentro do mercado. Como é o mês de vocês dentro do mercado. Sempre vai haver isto. Porque isto faz parte, vocês vão compreender. Com o passar do tempo, o entendimento lógico de como isso funciona vai ficar cada vez mais claro. Se inscreva no canal, ative a notificação para você não perder nenhuma aula. Nós vamos trabalhar técnica e psicológico de maneira paralela, tudo bem? Então se inscreva no canal, deixe seu comentário e deixe seu like. Não perca nenhuma aula, que tudo isso é importante para o seu crescimento dentro do mercado. E a força vendedora, quando entrava em ação, que impulsionava o preço para baixo, o Dow percebeu que o preço não caía em linha reta. A força vendedora, quando impulsiona o preço para baixo, o preço não cai em linha reta. Ele faz a mesma coisa que os compradores, só que dessa vez de maneira ao contrária. Os vendedores empurram o preço para baixo, o preço vai parar em um determinado ponto. O que vai acontecer? Ele vai tentar subir um pouco, não vai conseguir, e os vendedores impulsionam para baixo. O preço tenta subir, não consegue, e os vendedores mais uma vez empurram o preço para baixo. O Dow até comparou esse movimento com a enchente e a vazante das marés. Ele dizia que quando o preço estava subindo, parecia muito uma praia quando estava enchendo. Porque uma praia joga uma onda, a onda vem, molha um ponto na areia e ela recoa. Quando vem a segunda onda, já molha um pouco mais na frente, recoa, já vem outra onda, já molha mais na frente. Essa é a característica da maré enchendo. E quando o preço está caindo, ele comparou com a maré vazante. Que a maré joga uma onda, molha um determinado ponto na areia, recoa, mas quando ela vem novamente, ela já vai molhar um pouco mais antes, recoa e molha um pouco mais antes. Então ele comparou, ele viu que tinha um padrão, ele analisou os gráficos, porque ele como jornalista recebia para ele fazer a edição, ele tinha que juntar vários gráficos, e ele observando todos os gráficos, ele percebeu que as empresas eram diferentes, mas tinha um padrão nos gráficos. Então, dentro deste padrão de movimento que é comparado com a enchente ou com a vazante das marés, surge a bandeira, meus amigos. Dentro deste padrão é que surge a bandeira. Aonde, professor? Vou mostrar agora. Toda vez que eu criar uma linha e disser o seguinte, o preço está aqui e veio até aqui, eu vou apagar essa tendência de baixa, vou dar exemplo apenas com a tendência de alta. Meus amigos, eu quero que vocês vejam essa linha sendo composta por essas barras. Essas barras, nós vamos chamar elas de candles. Vamos chamar elas de candles. Não importa, na nossa visão operacional, não importa o tamanho dela. Não importa. O que importa foi do ponto que ela estava até o ponto que ela foi. Tudo bem? Então essa linha, ela vai ser composta por várias barrinhas dessa, ó, uma após a outra. Toda vez que eu criar essa linha, eu quero que vocês imaginem que essa linha seja criada por essas barrinhas. Não importa. Como o mercado está subindo, ele vai ser representado a cor verde toda vez que o mercado sobe. São as cores verdes que representam uma tendência de alta. Representa os compradores. Então está subindo, a maioria das barrinhas vão ser verdes. Vai ter algumas vermelhas, mas as verdes vão superar a vermelha. Meus amigos, então quando o preço subir, eu vou dar um exemplo bem aqui, ó. Olha que exemplo bacana. O mercado estava aqui e veio até aqui, ó. Para mim só interessa isso.
Não interessa o tamanho dessas barras, não me interessa a cor, só me interessa que o mercado estava neste ponto, que é claro, qualquer criança pode notar que o mercado estava aqui embaixo e veio até aqui em cima. Quando eu criar a linha, ó, eu criei uma linha, mas essa linha tem várias barrinhas que compõem essa linha. Então é aqui, ó. Quando eu criar uma linha como essa, eu quero que vocês pensem e imaginem que essa linha é composta por essas barrinhas verdes. Eu falei para vocês que o preço ia subir. Ele ia parar em um determinado ponto. Depois, o que ia acontecer com ele? Ele ia descer. Olha a característica bem aqui, ó. Olha a característica bem aqui. Não é isso que ele faz aqui? Ele sobe, para um pouco, desce para subir novamente. Olha a característica. Só que quando ele descer aqui, as barras vermelhas serão a maioria, porque representam os vendedores. Representam os vendedores. Ele vai cair, ele vai querer voltar. Ele vai querer voltar. Ele vai cair um pouco, não vai conseguir e vai retomar. Vai retomar o seu movimento. Meus amigos, não é certeza ele fazer isso sempre, mas na maioria das vezes ele vai tomar essa decisão aqui, ó. Olha aqui, ó. Ele vai subir, vai embora novamente. Para chegar em um determinado ponto, parar, parou lá em cima, ele vai tentar cair novamente. Ele vai tentar cair novamente. Olha aqui, ó. Não vai conseguir e vai recomeçar a sua jornada novamente, sendo uma tendência de alta. E ele vai subir novamente. Para ele se concretizar aquilo que ele nasceu para ser. Ele nasceu para ser uma tendência. Nesse momento, ele é uma tendência de alta. E ele terá este movimento. Meus amigos, este movimento aqui, deixa eu apagar essa linha aqui. Este movimento, vamos ser sinceros. Este movimento não é o mesmo deste aqui? Ou seja, o preço sobe, para em um determinado ponto, desce, para em um determinado ponto, sobe novamente, desce e sobe novamente. Professor, aonde está a bandeira? Porque aqui nós estamos esperando ver a bandeira. A bandeira está bem aqui, ó. Olha a bandeira bem aqui, meus amigos, ó. Olha aqui, ó. Agora me diga, se isso realmente não se parece uma bandeira. Olha aqui, ó. Diga que isso realmente não está parecido com uma bandeira. Tentar alinhar da melhor maneira. Aqui, meus amigos. Se parece uma bandeira, né? Aqui nós temos o mastro. Aqui nós temos as linhas paralelas, que podem ser o pano da bandeira. Agora percebam que quando ele rompe essa linha aqui, ó, vou mudar até a cor da linha. Quando ele rompe essa linha da cor azul, ó, ele vai embora para cima, não é? O que nós queremos como trader? Saber a direção que o preço vai tomar, nem que seja por alguns pontos. Nem que seja por alguns pontos, nós queremos saber a direção que o preço vai tomar. E após o preço e após o candle romper essa linha azul, olha o que acontece. Ele vai embora para cima. Ó. Lá em cima, ele faz a mesma coisa, pessoal. Olha a outra bandeira bem aqui, ó. Olha a outra bandeira aqui. Olha outra bandeira bem aqui, ó. Estou forçando a barra, meus amigos? É ou não é outra bandeira? Um padrão. É ou não é outra bandeira? Professor, eu quero ver no gráfico aonde está essa bandeira.
Onde está essa bandeira no gráfico, professor? Vamos olhar, vamos identificá-la no gráfico, beleza? Lembrando que este padrão é uma bandeira de alta. Na próxima aula vamos falar sobre a bandeira de baixa. Ative o sininho, deixe seu like, deixe seu comentário, não perca nenhuma aula, ative a notificação, porque nós vamos falar de cada padrão de maneira específica, aonde você vai se tornar um mestre para operar no mercado financeiro com a visão e a técnica de um main trader, tudo bem? Então vamos no gráfico encontrar aonde está essa bandeira. Meus amigos, eu não vou muito longe. Nós estamos no gráfico do índice Bovespa, gráfico diário. De cara, eu tenho logo uma bandeira bem aqui, ó. Meus amigos, vamos ser sinceros. Isso é ou não é uma bandeira? Hein? É ou não é uma bandeira? E notem, vou mudar a cor. Botar verde. Este candle, quando rompe essa linha verde, olha para onde ele vai. Ele rompe aqui e vai embora para cima, não é? Meus amigos, logo em seguida eu tenho outro padrão, só que é parecido com a bandeira, mas vamos deixar para a próxima aula, eu não quero comentar o nome dele. Lá em cima eu tenho outra bandeira, eu quero falar só sobre bandeira. Aqui em cima eu tenho outra bandeira. Agora me diga, é ou não é, meus amigos? Outra bandeira. É ou não é? Quando ele rompe, vou mudar a cor da linha. Vou mudar a cor da linha. Quando ele rompe essa linha vermelha, olha o que acontece. Ele sobe alguns pontos ao nosso favor. Bandeira de alta. Ele sobe alguns pontos ao nosso favor. Eu tenho aqui outros padrões. Eu tenho padrões aqui, só que não é ainda as bandeiras. Eu estou falando apenas de bandeira. Porque se eu fosse falar de outros padrões, eu ia mostrar para vocês outros padrões que eu estou vendo bem aqui. Mas eu só quero bandeira. Eu tenho duas bandeiras. Vamos ver se a gente encontra outra bandeira. Nossa, cara, eu tenho um padrão lindo bem aqui, ó. Que padrão lindo. Olha aqui, meus amigos. Outra bandeira. É ou não é? Vou fazer o alinhamento correto. Tentar alinhar da melhor maneira possível. É ou não é uma bandeira? Notem que assim que este candle rompe essa linha azul, olha, como ele vai alguns pontos ao nosso favor. Vou mudar aqui e colocar verde. A partir do momento que ele rompeu aqui, ele veio deste ponto até esse ponto aqui. Vamos encontrar outro padrão? Vamos encontrar outra bandeira? Meus amigos, eu estou vendo uma bandeira de baixa bem aqui, mas é só na nossa próxima aula. Estou vendo bandeira de baixa, mas é só na nossa próxima aula, tudo bem? Olha aqui, ó. Olha outro padrão sensacional. Meus amigos, é ou não é uma bandeira? É ou não é uma bandeira? Quando ele rompe essa linha amarela nesse exato ponto, olha o que acontece. Ele sobe ao nosso favor alguns pontinhos, nos dando o lucro conforme a técnica. Nem sempre ele vai romper e vai ao nosso favor. Isso é lógico. O mercado tem seu próprio movimento, suas próprias características, mas toda vez que tomarmos uma decisão no rompimento de um padrão, toda vez que a gente tiver este comportamento sereno e repetitivo,
a vantagem estatística vai estar ao nosso favor. Nas outras aulas, eu vou mostrar exatamente onde é o ponto de tomada de decisão. Mais uma vez eu digo, ative as notificações para você não perder nada. Não perder nada. Encontramos algumas bandeiras dentro do gráfico. Meus amigos, vamos encontrar outra. Vamos encontrar outra. Vamos encontrar outra. Olha aqui, ó. Não vou longe. Não vou longe. Só que aqui eu tenho uma bandeira. Logo em seguida, eu tenho outra bandeira. Logo em seguida, eu tenho outros padrões, mas esses são padrões da nossa próxima aula. Aqui eu estou falando somente de bandeira. E em volta dessas bandeiras aqui, está cheio de outros padrões que ainda vamos estudar. Mas eu quero mostrar somente essas duas. Meus alunos, vamos ser sinceros uns com os outros. É uma bandeira, não é? Sabe por quê? Olha ele fazendo aquele movimento que o Dow disse. O que foi que o Dow disse? Quando a maré enchia, parava em um certo ponto, recuava, em um certo ponto, recuava, em um certo ponto, recuava, em um certo ponto. Meus amigos, não foi a mesma coisa que o Dow percebeu? O preço subindo em ondas? Se isso foi válido, se isso foi construtivo, se você entendeu, se inscreva no canal, fique atento até a nossa próxima aula, aonde vamos falar sobre a bandeira de baixa e vamos encontrar mais exemplos ainda de bandeira de alta e bandeira de baixa. Tudo bem? Meus amigos, um abraço, até a nossa próxima aula. Seja um Mentrader na Mental Mentrader.